Bom dia, gente! Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Como que tá o som pra vocês? Hoje nós vamos ter mais uma aulinha do Introcomp. Conseguem ouvir bem? Acho que tá tudo ok, então. Então, gente, eu sou a Mila. Eu já dei algumas aulas pra vocês antes, mas quem não conhece, prazer de novo, sou a Mila. E eu tô aqui junto com o Daniel. Dá um oi, Daniel. Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai ter uma aula com vocês de bibliotecas e modularização. Então, não vai ser uma aula muito longa e é uma parte bem interessante, assim, de vocês entenderem, porque, enfim, vai ajudar vocês a serem melhores programadores. E no finalzinho da aula, a gente vai passar pelo trabalho de vocês. Então, se vocês já tiverem... Não sei como que tá o andamento de vocês no trabalho, mas vocês vão poder tirar algumas dúvidas no sentido do que vocês precisam fazer. Vocês já devem ter lido a documentação, eu acho. Mas se vocês não leram, a gente vai passar por ela hoje. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente vai poder tirar com vocês. E só antes da gente começar, vamos falar do professor, do único aluno de destaque que a gente teve dessa vez, que foi o João de Fracasso. Ele foi o único dessa vez, então parabéns, João, pelos seus pontinhos, pelo seu aluno de destaque. Ah, beleza. E nessas aulas, uma coisa importante que eu quero falar com vocês é que a gente em algum momento vai mandar uns arquivos para vocês no Discord, porque nessa aula a gente vai trabalhar com arquivos. Então, a gente vai mandar ele no Discord para vocês e eu vou mostrar como que vocês têm que utilizar ele junto com o Colab. Então, prestem bastante atenção. No geral, tá tudo ok para vocês, né? Acho que a gente já pode começar a aula. Vamos lá. Como eu falei no comecinho, hoje nós vamos tratar com arquivos. Então, a gente vai falar de bibliotecas e modularização. Vocês devem lembrar que a gente já trabalhou com funções e a gente já disse que era uma forma de deixar o código de vocês mais organizado e o que ajudaria tanto para outras pessoas entenderem o seu código e para você mesmo fazer manutenção neles e entender ele mesmo daqui a alguns anos quando você voltasse para ler. Então, a gente vai falar um pouquinho disso na modularização, o que isso significa e como que vocês podem utilizar isso. E basicamente, a partir de agora, nós vamos separar as coisas em arquivos. Então, vocês estão acostumados ao quê? Vocês criam um arquivo principal e neles vocês colocam todas as funções e todas as funcionalidades do seu código. E agora, a gente vai trabalhar com mais de um arquivo. Então, a gente vai continuar tendo esse arquivo principal, onde, assim, as coisas acontecem de verdade. Mas agora a gente também vai ter outros arquivos de onde nós vamos pegar coisas que a gente possa precisar para que o nosso programa funcione corretamente. Então, aqui a gente tem um arquivo normal, né? Que vocês já estão acostumados. A gente tem aqui as funções, paridade, fatorial e algumas funções de ano, de aniversário. E aqui a gente tem os comandos que a gente quer que aconteça no nosso programa. Vamos rodar aqui. Ele basicamente tem essas funçõezinhas. A primeira, ela vai ver se o número é par ou não. A fatorial vai só calcular a fatorial do número. E essas daqui vão dizer que se o dia, o mês, se o número escolhido é igual ao dia, o mês ou o ano do aniversário de quem criou esse exemplo. Nesse caso, não fui eu. Eu, na verdade, nem sei quem foi que criou esse exemplo. Mas vamos ver aqui como que a gente funciona. Primeiro a gente vai ter um input, né, para colocar um número qualquer. Eu vou colocar sim, 1. Vou colocar 1. E aqui a gente tem falando que é um número ímpar, que o fatorial de 1 é 1. E a gente acertou o dia do aniversário do criador do exemplo. Mas os outros dias não foram acertados. E aqui até aqui tudo bem, né? E agora a gente vai mostrar um jeito diferente de vocês fazerem isso. Aqui, agora nós vamos separar em arquivos. Então, por exemplo, nós vamos fazer o arquivo minhamatemática.py, que vai ter as funções de paridade e fatorial, e o arquivo datasdocriador.py. Esses arquivos estão sendo mandados para você no Discord, então peguem ele, podem fazer o download deles lá agora, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como usar eles dentro do Colab. E aí nós vamos separar eles nesses dois arquivos
E vamos ter o arquivo main.py, onde a gente vai poder rodar as funções dele. Aqui a gente roda. Vou colocar um númerozinho aqui, 5. Opa, aqui vocês podem ver que já como o Colab ele vai pegando os códigos anteriores, nesse caso aqui vai funcionar. Mas se vocês tivessem usado isso no VS Code de vocês não estão fazendo nenhum tipo de importação. Então, isso aqui não iria correr do jeito que vocês queriam, daria um erro. Então, o que vocês têm que fazer? Agora a gente vai mostrar para vocês como importar esses módulos. Primeiro, os módulos têm que estar só vão funcionar aqui no Colab porque os arquivos estão na pasta do Colab. Se a gente saísse daqui e fosse pro VS Code, não funcionaria porque os arquivos não estão na mesma pasta. E é importante você fazer essa separação em arquivos porque depois de um tempo seus códigos começam a ficar muito grandes e se você deixar todas as funções junto com a main, que a gente vai falar dela depois, no mesmo arquivo, acaba complicando para você ir consertar seu código e ler ele mais tarde, ou não para outra pessoa ler o seu código. E agora eu vou mostrar para vocês como que funciona para vocês usarem aqui no Colab. Acredito que vocês estejam vendo minha tela inteira agora. Se não estiver acontecendo isso, vocês podem me falar. E eu vou... Conseguem ver eu abrindo os arquivos aqui? Daniel, se você puder falar o que eles estão dizendo aí. Consegue ver. Ah, show de bola, então tá funcionando. Eles não falaram nada, mas eu vi aqui no chat. Ah, beleza. Na Twitch. Então, vocês vão entrar aqui nesse índice, nesses 3 tracinhos... Não, nessa pastazinha aqui do lado do Colab. E aí, vocês vão ter esse localzinho aqui. Tudo que vocês têm que fazer é pegar os documentos que a gente enviou para vocês e adicionar aqui. Foram enviados esses 3 documentos, vocês já podem colocar que esse usuário, a gente vai usar ele um pouquinho mais pra frente. Mas vocês já podem adicionar ele aí na pastinha de vocês. Aí vocês vão só puxar pra cá. E toda vez que vocês forem usar o Colab e quiserem usar esses documentos, vocês vão ter que adicionar eles novamente. Porque ao final da sessão, ele vai tirar esses documentos daqui. Aí vocês só precisam adicionar eles aqui e pronto. Agora a gente pode fechar aqui. E continuando a explicação de como importar, a gente vai usar essa palavrinha especial, que é bem intuitiva, né? Se você traduzir direto do inglês, ela significa importar. E aí você vai importar o nome do documento. Você tem que colocar exatamente o nome do documento. Se você errar alguma coisa, vai dar errado. E não precisa colocar o .py. E aí agora a gente vai rodar aqui. Vou colocar o número 12. E agora a gente tem aqui funcionando corretamente. Então, é bem simples, como vocês podem perceber. E vocês podem até fazer uma relação com como vocês usaram com a biblioteca Pygame e a biblioteca de Math. Que a gente também já usou import. Então, não é tão novo assim para vocês. Mas para usar com arquivos que você mesmo está criando, funciona da mesma forma. E é importante ressaltar que esses arquivos precisam estar na mesma pasta que o seu arquivo principal. Se tiver em outro lugar, não vai funcionar. E agora que você já fez a importação dos arquivos, para você poder utilizar as funções dele, você tem que apenas colocar o nome do arquivo e o nome da função que você está querendo utilizar, separado por pontos. Então, aqui, ó, datas do criador, ponto é dia do aniversário, que é a função que a gente está querendo usar neste momento. Oi? Bem similar quando vocês tiveram que usar alguma biblioteca, que nem a Math ou a Pygame. O nome de onde que vem e o nome da função. Exatamente. Então não é tão novo para vocês assim, porque vocês já tiveram algumas palhinhas antes nas aulas anteriores. E agora a gente também pode importar apenas módulos. No exemplo aqui em cima, nós estamos importando um arquivo inteiro. Então a gente importa todas as funções dentro dele. E todas as outras estruturas que também estiverem lá. Mas a gente também pode apenas importar o módulo. Por exemplo, eu quero usar uma biblioteca que tem, ou um arquivo que tem muitas e muitas funções. Mas eu só vou usar uma delas. Então você pode importar apenas essa função que você vai utilizar. Porque aí você vai ter menos trabalho para fazer toda aquela importação de todas as outras funções. E aí a gente só precisa usar o from import. Que se você fosse traduzir seria de minha matemática, importe o paridade.
E aí, nesse caso, você não vai precisar mais usar o nome do arquivo como... tem até que trocar aqui. Não vai precisar mais usar o nome do arquivo para chamar a função, porque você só importou o módulo. Então, não vai ter esse problema. E aí, por exemplo, eu vou usar aqui só o paridade. E o datas do criador, eu importei o ed é do aniversário e é mês do aniversário. E estou usando eles aqui com o nome da função normal. Aí aqui a gente vai rodar, vou colocar... qual será? Eu tô tentando acertar os dias do criador. Eu tinha esquecido já. Acertei o mês do criador agora. É um número ímpar, não é o dia que ele tava querendo, porque o dia a gente já descobriu que era 1. E é o mês do aniversário do criador do exemplo. E é isso. Agora a gente pode ver outras formas de utilizar isso também, que até agora a gente usou apenas com funções. A gente importava ou o arquivo inteiro ou uma função dentro do arquivo. Mas a gente também pode fazer isso usando classes. Vocês viram a aula de programação orientada a objetos, e a classe ela também pode ser importada de um arquivo. A gente só tem que colocar o nome dela direitinho. Então aqui eu tenho from usuário, que é aquele outro arquivo que eu tinha colocado aqui, que vocês já devem ter aí no Discord. Eu vou pegar o usuário. E aqui eu tô apenas pegando o usuário e printando ele, o dia do aniversário dele. Aqui, eu tô perguntando, ele é maior de idade? É maior de idade, porque ele tem 20 anos. E o aniversário dele é dia 1 do 11. Talvez seja essa pessoa que fez o exercício. E agora a gente vai ver como renomear essas referências de arquivo. A gente... Você... É bem simples. Isso. Pode ir. Bem simples. Se você souber o inglês, é bem simples. Só usar uma palavra chamada essa, que seria como. E a utilidade de renomear é que você, às vezes, tem um arquivo que você, por algum motivo, colocou um nome muito grande. E no seu código você não quer ficar escrevendo esse nome um monte de vezes. Aí você renomeia o arquivo dentro do código para quando for chamar a função, chamar o nome mais simples. Aí para renomear, por exemplo, minha matemática, vou colocar import minha matemática as matemática. Que traduzindo seria importa minha matemática como matemática. Aí na hora de usar uma função de minha matemática, você não tem que escrever o nome certinho, você coloca só matemática. Você poderia colocar qualquer coisa, como por exemplo, só colocar o match. Import as match. Aí você colocaria match.paridade, funcionaria. Exatamente. Isso é muito bom porque alguns arquivos podem ter um nome muito grande e você pode simplesmente diminuir eles usando esse import as. Aqui vou colocar o número 8 agora. E aqui a gente tem ainda as mesmas funções funcionando da mesma forma. E a gente poderia, eu vou trocar só o de cima, porque o de datas já está em 3 funções. Igual o Daniel falou, se a gente colocasse apenas match, também vai funcionar. E fica mais fácil de você escrever, não tem que escrever um nome tão grande assim. Colocar o mesmo número. Mas aí eu no segundo print, não. É verdade. Não, mas acho que como ali em cima a gente já tá fazendo, o Colab ele meio que pega tudo. Mas você também pode usar... Você pode fazer essas mudanças no nome para facilitar na hora de você escrever o seu código, você não tem que ficar colocando coisa muito grande. E da mesma forma que você pode renomear a biblioteca, o arquivo todo, já é chamado de biblioteca, você pode renomear a sua função, tipo assim, eu importei a função paridade matemática, se eu coloco o S depois, eu posso nomear ela, que nem está no exemplo, para par ou ímpar. Que às vezes o nome que foi dado à função normal fica meio confuso no seu código, não fica tão intuitivo, mas você pode trocar. Você tem um avião pra... Tá passando um avião aqui, é porque eu moro perto do aeroporto. Mas já foi. E aí, da mesma forma que a gente fez ali com as bibliotecas, fica muito melhor você fazer isso, dependendo do nome da função. Porque igual, essa função tem um nome muito grande, é dia do aniversário. Quando você transforma ela só para dia, fica muito mais fácil de você utilizar ela dentro do seu código. E antes da gente começar a falar da função main, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida até essa parte sobre como importar os arquivos.
Se ficou não entenderam alguma coisa, não entenderam como que funciona direito, mandem aí no chat que a gente vai responder pra vocês. E se tiver tudo ok, manda um ok também, pra eu saber que tá tudo ok. Delay de live aqui. Então, estavam falando que não dá pra ouvir a minha voz. Vocês não conseguem ouvir a voz do Daniel? Pera aí que eu vou dar uma olhada. Tô falando, gente. Responde aí, por favor. Se consegue ouvir ou não. Vocês conseguiram ouvir ele? Tá um pouco mais baixa? Daniel, eu vou aumentar o seu volume um pouquinho. No VS Code importar arquivos é do mesmo jeito? É do mesmo jeito, só lembrando que tem que estar na mesma pasta do arquivo principal. Você tem que ter o arquivo lá. Alguns estão dizendo que estão te ouvindo normalmente. Só não... Foi só o João Vitor com problema. Eu aumentei um pouquinho agora, vocês conseguem ouvir melhor? Fala um pouquinho aí, Daniel. Deveras consegue ouvir. Isso que normalmente o pessoal fala que o meu microfone é alto, aí eu deixo bem baixo. Beleza, eu acho que agora eles estão te ouvindo melhor. Só complementando, não sei se vocês conseguiram ouvir ou não, porque eu ainda não tinha aumentado o volume do Daniel. No VS Code é do mesmo jeito, sim, para importar, mas como ele disse, tem que estar tudo na mesma pasta. Então, no mesmo lugar que está o seu arquivo main.py, que seria o seu arquivo principal, você tem que também ter os outros arquivos que você quer importar. Alguém tem mais alguma dúvida até essa parte? Porque se ninguém tiver, eu vou passar para a próxima. Eu não sei se já chegou pra eles. Mas eu vou considerar que tá tudo ok, então. Qualquer coisa vocês podem perguntar que a gente volta no assunto se vocês estiverem com dúvida ainda. Beleza. E agora, como a gente tá falando de modularização, a gente não pode deixar de falar da função main. Vocês já ouviram falar um pouco dela na aula 7 de funções. E agora a gente vai adentrar um pouquinho mais nela e explicar por que é importante o seu uso e como que você pode usar ela. E definindo de forma mais, assim, simples, a função, ela é onde vai acontecer, main, é onde vai acontecer tudo principal do seu código. É nela que você chama as outras funções auxiliares e é nela que o seu programa, digamos assim, lá você faz os inputs, é tudo ali dentro que está acontecendo. Vocês estão acostumados até o momento de fazer o código sem nenhuma função main. Vocês declaram as funções que vocês querem, normais, e fazem os comandos dos códigos tudo aqui nas linhas soltas, não dentro de uma função. E agora a gente vai ver duas formas de vocês utilizarem a função main. A primeira forma é mais simples, é só você pegar tudo que você usou nas linhas soltas e colocar dentro de um def main, que vai se tornar a função main, e embaixo numa linha solta você só chama a função main. E já percebe, essa forma já deixa o seu código muito mais fácil de mexer, porque às vezes seu código tem algumas funções dentro dele, tipo, se não separou em arquivos, não ser um código tão grande, mas você consegue, meio que dependendo da ideia, buscar onde que tá a main direto para ela. Facilita muito no dia a dia, você deixar uma função main. E outra forma de utilizar, que é um pouquinho mais elegante, assim, e tem algumas vantagens que eu vou explicar para vocês também, é você usar o if name main. Esse name aqui, ele é uma variável que já vem nativa do Python, e ele indica se você está no arquivo principal ou se você está no arquivo que foi importado. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui nessa aula nós estamos usando alguns arquivos. A gente usou o arquivo Minha Matemática e Dia do Aniversário, Dia do Criador. Então, se eu tivesse uma função main dentro de um desses arquivos e eu importasse ele para o meu arquivo principal, essa variável name dele, e eu colocasse esse if name lá dentro, ela não teria esse valor main aqui. Basicamente, ela serve para dizer para você se você está no arquivo principal ou se você está sendo um arquivo importado. E aí o que acontece? Ela só vai rodar a função main se você tiver no arquivo principal, se esse if aqui, se a condição for verdadeira.
E isso é muito bom porque às vezes você pode acabar, sei lá, usando o código de uma outra pessoa que você quer algumas funções, e nesse código tem uma função main. Se esse código tiver desse jeito aqui, ó, igual o método 1, você vai importar esse código e ele vai rodar essa função main junto com o seu código. E não é isso que você quer só pegar, por exemplo, a função Bhaskara. Então, quando tem esse if name, quando você importar esse arquivo, ele não vai rodar essa função main, porque essa variável aqui vai estar indicando, olha, esse está sendo um arquivo que está sendo importado, ele não é o arquivo principal. E aí, isso evita erros de acontecerem no seu programa. E do mesmo jeito que a gente estava vendo antes, nessa main aqui, quando você for usar outros arquivos, aqui em cima você pode importar os outros módulos e outros arquivos também. As vantagens de você fazer isso é que você tem o seu... além de evitar aqueles problemas que eu disse anteriormente, quando você usa arquivos de outras pessoas ou de outros lugares, até mesmo arquivo seu que você já esqueceu que tem uma função main rodando ali dentro, vai evitar esse tipo de problema. E também deixa o seu código muito mais modularizado, mais organizado. Você vai ter uma, digamos assim, visualização melhor do que está acontecendo ali dentro do seu código. E também vai ser mais fácil de você fazer as debugações, caso esteja acontecendo algum erro. E algumas dicas quanto ao uso da main é importante que você sempre coloque ela como a primeira função ou a última função do seu arquivo. Porque se você deixar ela bagunçada no meio de outras funções, fica difícil de você encontrar ela e você encontrar o que realmente está acontecendo no seu código. Além disso, eu não falei para vocês antes, mas a função main, ela não é obrigatória em Python. Ela apenas é uma boa prática de programação. Então, mas existem outras linguagens onde isso é obrigatório, como C e Java. Você já começa declarando a main para poder programar nessas linguagens. Além disso, também é legal você ter um arquivo próprio com o nome da main. Aí você vai dar o nome de main.py. E aí os outros arquivos e módulos que você for utilizar, que devem estar na mesma pasta, é importante lembrar disso, você dá outros nomes de acordo com o que tiver dentro deles. E a gente agora tem aqui um exemplo de um código ruim, como que, assim, não é um... Ele vai funcionar, mas não é interessante você deixar ele desse jeito. Se você for ver esse exemplo, você primeiro tem um começo, eu vou chamar de main aqui, por mais que não esteja dentro da main, mas seria as funções principais, aqui chama as outras. Você começa pegando 3 inputs, A, B e C, aí no meio, antes de ir para a próxima parte da função, você define uma função Bhaskara, que tipo assim, normalmente é bom você definir isso antes de começar o código em si. No começo, aí depois você continua com o x1 e x2 sendo Bhaskara e pintando resultados. Isso numa escala pequena você não vai se confundir, porque aqui nem ocupa uma tela inteira, mas pega um código de 500 linhas desse jeito, você não vai entender nada. Tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinhas? Será que eu tô em Bhaskara? Será que eu tô na main? Será que eu tô em Pitágoras? Exatamente, o seu código dessa forma, e principalmente quando ele é muito grande, não vai fazer lé com cré. Então é bom você colocar ele numa organização boa, colocar primeiro as funções e depois você coloca o código em si, o que vai acontecer. Isso é bom mesmo que você não use a função main, porque, igual o Daniel falou, se fosse um código muito grande e tivesse tudo bagunçado, aí tá dando um erro em alguma parte do seu código e você tem que ficar procurando ela. Imagina isso, várias linhas de código. É muito ineficiente. Então, é muito bom vocês terem essas boas práticas para vocês mesmos, para vocês terem mais facilidade em mudar e alterar o código de vocês e para que outras pessoas que possam estar vendo o código de vocês também possam entender melhor o que está acontecendo. Porque, gente, é muito ruim você pegar um código de uma pessoa que é difícil de entender. Você tem que ficar se forçando muito. Então, é muito bom que ele seja bem organizado. E por fim, a gente tem algumas considerações finais, que assim, como eu disse, a main, ela não é não é obrigatória em Python, mas é bom que vocês tentem utilizar isso, porque vocês vão ver que vai deixar as coisas bem mais organizadas para vocês. E lembrando que é muito importante, tem que estar na mesma pasta, no mesmo diretório.
Então, no mesmo lugar que você criar a função, o arquivo main, você também tem que criar os outros arquivos que você for usar para importar. E também dá para usar com... Eu tô falando muito de funções, mas não esqueça que também dá para usar com objetos. É da mesma forma que a gente viu lá em cima, então é bem tranquilo. E fazendo as coisas com main e modelização, você tá a um passo de se tornar um programador melhor, um programador mais profissional. Uma coisa que eu acho importante salientar sobre programação, que a linguagem de programação, o principal objetivo dela é facilitar a leitura, não é fazer o código otimizar, é você facilitar a leitura, porque tem outros métodos de fazer código com linguagens mais complicadas de se ler, digamos assim. E agora vamos falar de bibliotecas, que né, a gente estava falando desde o começo, arquivo e biblioteca é muito parecido, é quase a mesma coisa, tipo assim, vocês já usaram a biblioteca Mafia, a Pygame, que são bibliotecas que já vêm baixadas com Python, ou seja, fazem parte da biblioteca padrão de Python. E aí embaixo temos uma lista de quais bibliotecas fazem parte dessa biblioteca padrão, que é o SSIS, a Mafia, a NumPy, a Matplotlib.pylot, a Turtle e a Pygame. Além dessas, existem, assim, muitas e muitas outras. Olha, gente, em Python tem biblioteca pra muita coisa, pra tudo que vocês possam imaginar. Depende muito do que vocês gostam de fazer. Deve ter alguma biblioteca em Python que dá pra vocês fazerem o que vocês gostam. E nessa aula aqui a gente vai mostrar uma biblioteca em particular, que no caso vai ser a Colab Turtle. Mas daqui a pouco a gente volta a falar dela. Agora eu vou falar como que é a importação. Como o Daniel disse, funciona do mesmo jeito que com os arquivos. A única diferença é que você tem que usar o nome da biblioteca que você quer. Então aqui a gente quer importar random para gerar números aleatórios, a gente usa o import random. Aqui a gente quer importar apenas a variável pi da matemática math. Aí eu importo como um módulo, from math import pi. E se eu quiser trocar o nome, a gente usa aquele US para trocar o nome dessa biblioteca. Aí quando a gente for chamar as funções, a gente pode usar só o NP. É bem simples, na verdade é a mesma coisa que os arquivos, a única diferença é que agora a gente está lidando com bibliotecas que não foram a gente que criou. Não foi a gente que criou, são bibliotecas padrões. Que também você não tem que ter o arquivo da biblioteca na mesma pasta que está o seu arquivo principal, né? Essa é uma diferença, é só você ter ela instalada no seu sistema. Exatamente. Quando vocês instalam Python, como a gente disse ali em cima, já vem algumas bibliotecas padrões instaladas. Só que outras vocês vão ter que adicionar elas vocês mesmos. E é bem simples, é só vocês colocarem no terminal de vocês o conda install e o nome da biblioteca que vocês estão querendo utilizar. E outra forma de fazer isso é também utilizando o pip. Aí vocês só colocam pip install e o nome da biblioteca que vocês querem, que ela já vai funcionar, já vai estar baixada aí no computador de vocês para vocês utilizarem. Só uma coisa aí é que o conda install é usado no prompt do Anaconda mesmo, não é no PowerShell normal, e o pip não vem nativamente do Windows, você tem que instalar ele. Exatamente. E agora, como eu falei antes, a gente vai mostrar uma biblioteca para vocês, que é a Colab Turtle. A Colab Turtle, vocês só vão conseguir utilizar elas aqui no Google Colab, mas existe uma biblioteca chamada Turtle, que ela é a original assim do Python, digamos assim. A gente usou a Colab Turtle porque é melhor para vocês poderem colocar a mão na massa já direto no notebook. Mas os comandos são parecidos com a da Turtle e só muda algumas coisas do plano cartesiano, mas é bem semelhante às funções que existem em cada uma delas. E a primeira coisa que vocês têm que fazer para utilizar essa biblioteca no Colab é rodar esse comandozinho aqui. É semelhante como vocês fazem no computador, tipo de baixar a biblioteca. Aí ele está baixando o Colab Turtle nesse notebook que eu estou utilizando. E agora eu posso utilizar ele. Então não esqueçam, se vocês tentarem rodar algum código abaixo do 3.1 e não funcionar, provavelmente é porque você esqueceu de fazer essa instalação aqui. A biblioteca funciona basicamente
usando duas classes centrais, que é a Turtle Screen e a Raw Turtle, que a Screen seria o display que ela cria e a Raw Turtle seria o... Vou chamar de mouse, mas é o cursor que ela usa, que é um ícone de tartaruguinha. E na prática a gente não precisa se preocupar com isso porque as funções dela já cuidam disso pra gente. Então a gente usa as funções meio que abstraindo essa parte das duas classes. A gente não preocupa com elas. Porque as funções já tratam disso. E aí, caso para começar a usar a biblioteca, primeiro você tem que importar. Aí tá from collabturtle.turtle import asterisco. Se você estiver usando o VS Code, você só usa from turtle import asterisco. Esse asterisco daí, se eu não me engano, fica importar tudo da biblioteca. E aí, e também outra coisa importante é toda vez que você for começar a usar os comandos da biblioteca, você dá um initialize turtle, que indica aonde que você vai começar a desenhar ali, porque senão o desenho que você faria, essa biblioteca para desenhar, né, continuaria do último ponto do código, pois se no caso você tivesse uma célula de código acima no notebook, continuaria de lá. Aqui eu vou rodar pra ver como que você... Ela não tá fazendo nada, basicamente, ela tá só parada. E aí vocês veem que essa é a setinha, é bem fofinho. E ela começa apontando pra cima. Agora a gente vai ver como usar. A gente aqui colocou o forward 0. E aqui embaixo a gente coloca o forward 250. Esses valores são sempre em pixel. Então ele vai 250 pra cima. A gente vai rodar aqui e vocês vão ver que vai fazer o desenho. Ela foi pra cima. Eu vou mostrar mais tarde pra vocês, mais pra frente, como que funcionaria se eu tirasse esse initialize turtle aqui. O que que ele faz, por que que você tem que usar ele aqui nesses códigos. E agora a gente também vai aprender outras coisas, que é o left e o right. O left e o right, basicamente, ele vai falar, você informa pra ele qual o ângulo que você quer girar, se é pra direita ou pra esquerda. Não, pra esquerda e pra direita. E aí ele vai fazer essa rotação e você vai poder continuar desenhando. Aqui eu vou rodar aqui pra vocês terem ele melhor. Eu coloquei um ângulo de 90 graus, então ele é um ângulo reto. E aí eu vou 100 pixels pra frente, viro pra esquerda e vou 100 pixels pra frente de novo. Agora eu vou só mostrar pra vocês o que aconteceria se eu não usasse o Initialize Turtle aqui. Eu vou rodar essa célula aqui de novo, que foi pra frente, e vou tirar esse Initialize daqui. Comentar ele temporariamente. Como vocês podem ver, ele continua de onde ele parou antes. Então, por isso que não é importante vocês sempre lembrarem de colocar o Initialize no começo. Porque aí ele começa, é como se ele estivesse pegando um novo papel para desenhar. Aí, e deixa o antigo, joga o antigo fora. E agora a gente também tem o set position. Set position. E ele basicamente, ele vai fazer mais rápido para você. Ao invés de você ter que falar a quantidade de passos que você tem que dar em pixel, você vai falar para onde você quer que ele vai. E aí ele vai passar a caneta até aquele ponto. Eu vou rodar aqui para vocês verem como que funcionaria. É intuitivo, né? Uhum. A primeira posição é essa 550, 100. Então ele vem pra cá. Aí depois a outra posição é esse vértice aqui. E assim até ele chegar no final. E como vocês podem perceber, a gente não pode usar valores negativos com a Collab Turtle. Se vocês tentarem usar a Turtle no VS Code de vocês vão ver que dá pra usar valores negativos. Porque o plano cartesiano é diferente. Aqui na Turtle é como se você tivesse... Esse aqui é o eixo... acho que vocês conseguem ver o meu cursor. Esse aqui de cima é o eixo X e esse é o eixo Y. E ele começa daqui de cima, do 0 até o tamanho da tela e do 0 até o tamanho da tela. Então, por isso que a gente tem que colocar sempre valores positivos. Se você tentar colocar um valor negativo, ele não vai funcionar, porque é uma tela que só tem as partes positivas dos dois eixos. E agora, vou comentar da função penup pendal, que
Não sei se vocês perceberam, no desenho de cima a gente tentou desenhar um quadrado, mas quando deslocou a turtle do centro da tela para aqui na superior direita, fez uma linha. Se você não quiser que desenhe algo, você usa a função penap antes, que seria levantar a caneta. Literalmente seria tirar a caneta do papel. Então, que nem aqui, nessa função a gente dá um penap e aí seta position para 550 100. Isso daí vai fazer com que essa primeira linha não seja desenhada. Aí depois a gente usa o pen down, que seria abaixar a caneta, ou seja, encostar no papel, e os outros set position desenharia a linha, formando o quadrado de cima sem a linha no meio. Aqui tô rodando o código pra vocês verem como que fica agora. Não vai ter mais aquela linhazinha do começo. É bem legalzinho e tem como vocês tentarem vários desenhos. A gente vai mostrar pra vocês algumas coisinhas que vai dar pra vocês fazerem depois. E agora, por fim, a gente tem o comando pause. E ele basicamente vai retornar a posição atual da caneta pra você. Ele vai ser muito útil quando a gente for usar com loops, que a gente vai ver mais pra frente. Então aqui a gente pede primeiro a posição inicial. Então vocês podem ver que ele sempre começa com x igual a 400 e y igual a 250. E aí depois a gente manda ele colocar a posição depois que a gente vai pra frente. Nós fomos 100 pixels pra frente. Então ele vem e diminui 100 pixels da posição inicial para atual. Lembrando que o começo dos eixos está aqui nesse vértice aqui da tela. Então, se eu vou para frente 150, eu estou diminuindo a minha distância do início da origem. E agora a gente vai mostrar para vocês como usar essas bibliotecas com loops. É bem interessante, dá para fazer alguns desenhos legais. Eu vou começar mostrando um triângulo equilátero. A gente vai ter aqui o mesmo esquema de importar a biblioteca e fazer a inicialização dela. E a gente tem um comandozinho novo aqui que é só para ele desenhar mais rápido. A gente coloca o speed 10 e ele vai só desenhar mais rápido, pra gente não demorar muito para fazer um desenho. Alguns desenhos são maiores do que outros, então é interessante usar o speed. E aí aqui o que a gente está fazendo? Primeiro a gente pega a posição inicial. E depois a gente vai entrar nesse loop, onde ele vai ir para frente 100 pixels e ele vai virar um ângulo de 120. E aí depois eu pego a coordenada atual dele. E depois que eu pego essa coordenada atual, eu vou checar se ela é igual à posição inicial. Inclusive nem precisa dessa linha aqui, que a gente já pode só pegar essa posição aqui. E se a posição atual for igual à inicial, quer dizer que eu já completei o meu desenho, que eu já fechei ele. Então vamos rodar aqui para ver como que fica. E a gente pode ver, um triângulo equilátero. E percebam que a gente usou o 120, que é o ângulo externo do triângulo. Mais pra frente a gente vai fazer um exercício com polígonos e a gente vai ter que usar os ângulos externos também para fazer esses desenhos de polígonos diferentes. Inclusive é esse exercício aqui. Inclusive é o próximo exercício aí. Ele pede para você fazer um desenho de um polígono regular. Lembrando que o polígono regular é com todos os lados com a mesma distância e todos os ângulos iguais. E você dá um input o número de lados do polígono. Então pode ser para qualquer polígono. E dá essas duas fórmulas aí para te ajudar. Basicamente esse código, vocês querem, como que vocês fariam isso daí? Esse aqui não tem muito mistério, na verdade. A gente já até colocou as fórmulas para vocês. É meio que só acertar o ângulo ali. Aqui a gente já tem toda a estruturação do código, o que ele vai fazer. A única coisa que vocês têm que fazer é mudar esse valor do ângulo. Como vocês podem ver, ele está sendo utilizado aqui dentro do left para vocês poderem fazer as rotações. Então, vamos fazer essa continha aqui. É só a gente basear essas duas fórmulas. Duas fórmulas. Vou fazer primeiro o ângulo interno. Aí a gente vai colocar o número de lados dele, que a gente pegou. Ctrl-C, Ctrl-V, né? O número de lados que a gente pegou ali em cima. Mas deixa eu escrever, porque eu gosto de escrever. A gente vai multiplicar por 180 e a gente vai dividir pela quantidade de lados.
Essa é uma formulazinha padrão para encontrar o ângulo interno. Então, e divide aqui por lados. E agora o ângulo é só colocar 180 menos o ângulo interno. Interno. Se tivéssemos feito tudo certo, agora ele vai rodar direitinho. Primeiro eu vou colocar para desenhar um pentágono. Vamos ver se ele vai funcionar. Funcionou direitinho. E a gente pode tentar outras formas. Vamos colocar um número maior aqui, 20. Aqui, como vocês podem ver, a tela é pequenininha. Então, talvez a gente poderia mudar o tamanho do forward. Vou colocar só 10. E vamos ver se ele vai caber na telinha. 20. Aí ele ficou menorzinho e deu pra gente visualizar melhor o desenho. Como é pequenininho, fica quase um círculo. Mas vocês conseguem ver que tem as dobrinhas do 20. Exatamente. Tricoságono. O nome dos 20 lados. E agora a gente vai ver mais um exemplo, que no caso é pra gente... Eu não sei se... minutinho, o João Vitor perguntou a utilidade do Turtle. Olha, ele é mais uma biblioteca pra você brincar mesmo. A gente usou ela como o exemplo aqui pra gente mostrar bibliotecas pra vocês, porque ela é bem divertidinha de ficar utilizando. Dá pra fazer uns desenhos em massa. É só pra a gente poder exemplificar melhor o uso de bibliotecas com uma biblioteca que não é tão complicada assim, que é bem simples de vocês utilizarem. Dá pra mudar a cor da linha assim? Sim, dá pra mudar. Pronto. Vou até mostrar aqui em cima. Posso até mostrar agora, nesse próximo exemplo pra vocês. Agora a gente tem esse exemplo de cruzar as linhas. Eu vou colocar aqui em cima. Ó, a gente colocou o speed 10 também aqui. E eu já vou trocar o color, que é essa função que a gente usa pra trocar a cor da linha. Vou colocar blue. Nesse daqui, a gente vai fazer aqueles desenhos que são tipo umas estrelas de várias pontas. Que eu aposto que tem um nome, mas eu não sei qual que é o nome deles. E isso vai acontecer quando a gente usar ângulos entre 180 e 270 e para a esquerda, ou ângulos entre 90 e 180 para a direita. Acho que fica mais visual para vocês se eu rodar o código. Vou colocar aqui. Olha, esse azul para mim tá meio roxo, mas como vocês podem ver, dá para trocar. Não, gente, para mim isso tá roxo. E aí, dá para trocar usando aquela funçãozinha do color. Deixa eu ver se tem algum comentário. Belezinha. E aí, só explicando um pouco o código, ele é muito parecido com o que a gente fez anteriormente. A única diferença é que a gente não tá pedindo nenhum valor de entrada, né? A gente tá fazendo o que a gente quer. E aqui a gente tem o ângulo de 220. Se eu trocar esse ângulo, vou colocar... Tem que ser entre 200... Vou colocar 269. A gente vai ter estrelinhas de formatos diferentes. Aqui não dá pra ver muito bem porque ele já desenhou muitas e muitas estrelinhas. Mas vocês podem ver que vai mudando o desenho de acordo com o ângulo que vocês colocam. Vou até pausar aqui porque ele tá demorando muito. Tem que um ângulo muito quebrado pra chegar na posição inicial, né? Deixa eu trocar, vou colocar um ângulo mais gentil. Tá bom, 220 anos, vou colocar 230. Ralph. Esse aqui viu que mudou o ângulo, ficou mais bonitinho. E aqui essas cores vocês podem checar a documentação para ver quais cores que existem dentro dela. Mais pra frente a gente também vai mostrar pra vocês como trocar o background o fundo, né? A cor do fundo do seu desenho. Alguém perguntou aqui se é possível formar uma imagem e salvá-la sem essa tartaruga? Olha, com a Colab Turtle, acho que não. Com a Turtle, a Turtle ela possui mais funções que a Colab Turtle. Então, talvez seja possível.
E lembrando que, assim, essa Collab Turtle, ela tem essa tartaruguinha, mas a Turtle mesmo é uma setinha, ela é diferente. Professora, você conseguiria fazer a tela de iniciação do Dreamcast? Gente, eu nem sei o que é Dreamcast. Eu acho que é alguma coisa que eu já ouvi falar, mas eu não sei. Também sei. É jogo isso? Assim, dá pra Deve você... ser algum podcast. Dá pra você fazer várias coisinhas. Depende da sua paciência e sua perseverança pra fazer o desenho. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês um desenho que, assim, eu peguei já da documentação, que ele faz várias coisinhas e vocês vão ver que é um código bem grande. Beleza, e agora Aí, a gente... Oi, pode Tem falar. mais exemplos de como mudar a cor, né? Esse exercício 2 aí. O Exatamente. pessoal que tava perguntando. Ó, é bem legalzinho de fazer. Eu vou... Dá pra fazer, mas parece impossível. Olha, impossível acho que não é não, mas trabalhoso com certeza deve ser. Então tá, vamos lá. Agora a gente vai fazer um exercício que é a estrela. A gente já tem aqui o inicial, que é o Collab Turtle, e agora a gente vai escrever o códigozinho aqui de como fazer esse exemplo. Eu acho que tá certo. Basicamente vai ser a mesma coisa que o de cima, só acertar o ângulo, né? Exatamente, tanto é que eu vou até só copiar e colar isso aqui de cima. Nossa, esse negócio de só acertar o ângulo e meu histórico com álgebra linear é uma matéria que eu gosto tanto que eu vou fazer de novo, ó. E ó, a gente quer desenhar uma estrela aqui. Então, eu não... Se vocês forem pesquisar o ângulo interno da estrela, vocês vão ver que é 36. Então, a gente tem que colocar o ângulo de lado de fora, que é 144. É porque ela vai ser naquele mesmo esquema que a gente tá fazendo todas as figuras. A única diferença é que quando você, por exemplo, vai desenhar a estrela, o ângulo que você dela aqui de dentro é menorzinho. Então, o ângulo de fora tem que ser maior. Ela vai na mesma ideia dessa daqui que a gente estava fazendo. A diferença é que a gente tem que colocar um ângulo específico para dar o desenho que a gente quer. E aqui também eu vou usar essa função aqui para mais uma coisa que agora a gente pode colocar para preencher o fundo também. Opa, coloquei errado. E a gente também pode mudar a cor de fundo do nosso desenho. Então é só colocar BG, que no caso seria background. E coloca a cor que a gente vai querer. Vou colocar yellow. E agora vamos ver como que fica o desenho. Ó, deu algum erro aqui. Vamos ver o que a gente fez de errado. Ah, sim. Tem que deixar só um. Esse daqui não tem de preencher, não. Vamos lá agora. Ué, tá dando o mesmo erro? Ou eu não tô clicando? Ah, agora foi. E aí, como vocês podem ver, a gente tem uma estrela vermelha com o fundo amarelo. E vocês podem colocar outras cores também. Eu também tô trocando esse amarelo agora por causa disso. Colocar um azul, que na verdade é roxo, gente. Porque esse azul tá meio... azul. Nossa, também tá queimando. Mas, como vocês podem ver, dá pra trocar as cores. Ela só bem... Oi? Sai dessa tela que tá queimando. João Vitor, você falou de espiral numa tela branca. Inclusive, a gente vai fazer uma espiral agora. É o nosso próximo exercício. Agora a gente tem que fazer uma espiral de um triângulo. Então, a ideia básica, né? A gente tem que ir aumentando ao longo que a gente faz o desenho. No caso aqui, a ideia é como você não vai parar na mesma posição inicial que você começou, você tem que mudar a condição de parada. E eu não salvei meu exercício pronto. Beleza, eu vou fazer de cabeça aqui. Eu acho que começa colocando um tamanho inicial que vai percorrer uma variável de tamanho. Bota aí. Vou colocar tamanho, então. Ou começa com 10. Beleza. Aí
você, ao invés de usar um while true, usa um for pra ter uma condição de parada, já que não vai terminar no coisa. Ao invés de você fazer, tipo, uma condição de parada, você na verdade só vai colocar um tanto de vezes que você quer que sua espiral continue correndo. Sim. Coloca 39 que eu acho que vai ficar igual da imagem. É 40. Vou deixar ele 40. É 40? Uhum. Ah. E aí, no caso, você teria que rodar, girar o ângulo externo do triângulo, que é 120, e percorrer o tamanho dentro do for. E depois, gira e dá um left 120, e dá um forward 10, forward tamanho, e incrementa o tamanho em alguma quantidade. Vou colocar forward tamanho. Tá escrito certo forward? Tá sim. E left. E aí depois que a gente fizer esse desenho, a gente foi pra frente, virou, Incrementar o aí a gente vai aumentando. Tamanho. Não foi tamanho 10 que vocês usaram, vou usar. Oi? É que eu lembro que eu tinha feito as restrições fazendo exatamente igual, pra ter o número igual da imagem de referência que tava aí, mas Ah, sim. vai dar um pouco diferente. Então o que que tá acontecendo aqui? A gente tá desenhando uma linha de tamanho 10 pixels. E depois a gente vai virar pra 120 pra fazer o ângulo do triângulo. E aí a gente incrementa o tamanho da linha que a gente quer. E vai voltar tudo de novo. Então o que que vai acontecer? A gente vai ter um desenho que vai crescendo igual uma espiral. Agora vamos rodar pra ver se a gente fez tudo certo aqui. Ficou muito pequenininho, vamos aumentar. Então, vamos colocar o incremento. É. Aqui eu tinha colocado pra incrementar em 2. Então a gente vai colocar pra incrementar em 10. Colocar pra incrementar em 10. Pra ver se o desenho... Bota um speed no começo. Colocar o quê? Por favor. Um speed no começo. Ah, já era, já foi. Agora vocês vão ter que esperar ele... Não, não vai esperar não, gente. Vamos colocar o speed. Como vocês podem ver, ele é bem lentinho. Então é interessante que vocês usem o speed pra mudar a velocidade dele. Esse pequeno detalhe. Aqui, ó, já foi super rapidinho, tranquilinho. E vocês podem ver que ficou uma espiral. E aí, Dudu, você falou de usar o mais igual a 12? Pode usar, é a mesma coisa. Tipo, se você colocar ele tamanho assim e só colocar o 10, dá na mesma também. Ó, vai dar do mesmo jeito. E aí você podem... Quem que falou da espiral? Acho que foi o João Vitor. Você pode tentar fazer a espiral. Só que você vai ter que fazer algumas coisas diferentes nela. Porque vai ter que ser quase um círculo, no caso. É, ilusão de ótica. É bem legalzinho, dá pra você bastante coisa. E aí, lembrando que vocês podem fazer coisas diferentes usando o pen down, o pen up e usando o set position. Por exemplo, eu quero começar a desenhar no canto inferior da tela. Aí você set position pra lá. É só você ter cuidado, ir testando e fazendo os desenhos que você tem interesse. E agora eu vou mostrar um desenho... Ó, pode falar. E como toda a biblioteca que a gente mostra aqui, não dá pra mostrar tudo, porque sai muito do escopo da aula. Mas é sempre divertido. Confiamos que é divertido, né? Ler a documentação e fazer seus próprios projetinhos com esse desenho que tá aí. Esse desenho, como vocês podem ver, ele é bem grande. Olha o código. Ele é grandinho. Mas, olha o que sai quando a gente roda ele. Ele já vem na documentação do Colab Turtle. Deixa eu vir aqui pra baixo. Ixi, esqueci de colocar. Eles não tem speed aqui em cima, não? Deixa eu parar ele. A animação dele. Ah, mas muito... Vou colocar um speed 5, pelo menos. Pra não ficar tão lentinho. Aí você pode ver que você tem que ir desenhando cada uma das partezinhas. Então... Ó, esse risquinho aqui embaixo é muito maneiro, hein?
Esse é um desenhozinho que já vem na documentação. E aí vocês podem ver que é um desenho maior, né? Você faz mais coisas. E aí ele tem bastante coisa também, olha. Então, quanto mais complicado o desenho que vocês querem fazer, mais coisas vocês vão ter que colocar no código. E por fim, gente, a gente vai falar algumas coisas do que pode dar errado com o uso de bibliotecas e de módulos e de arquivos. Mais um pouco. Uhum. O primeiro problema que pode ter é você ter bibliotecas não instaladas. Então, como a gente disse ali lá em cima, você tem bibliotecas que já vêm instaladas junto com Python, mas existem bibliotecas que você tem que baixar elas manualmente. Então, se você quiser usar uma biblioteca que não seja uma das padrões, você vai importar ela no seu código, mas ela não vai funcionar, porque ela não está no seu computador. E aqui também é interessante a gente falar de uma coisa, quando você está trabalhando em grupo, é legal que vocês tenham um texto, um documento de texto chamado Requirements. Pode ser outros nomes, mas basicamente o que vai ter ali dentro é o nome de cada uma das bibliotecas que vocês usam no código de vocês, cada uma em uma linha. E aí o que você faz? Igual vocês estão fazendo o trabalho agora. Então, um amiguinho começou a fazer o trabalho, e aí vocês têm esse documento com todas as bibliotecas, aí vocês enviam para os outros integrantes do grupo. Aí o que eles vão precisar fazer para baixar todas as bibliotecas? Eles só vão usar o conda install e o nome do arquivo file, né? Tracinho file, e o nome do arquivo onde estão todas essas bibliotecas. Nesse exemplo aqui que tá... Lembrando que o conda install é só no prompt do Anaconda. Se for instalado direto no PowerShell ou no terminal do Linux, usa o pip install, -r e o nome do arquivo de texto. Exatamente, tem que tomar cuidado com isso. E nesse exemplo aqui que tá dando errado, a gente tem um arquivo com 3 bibliotecas, que é a NumPy, Torch e a OpenCV. Só que o código dessa pessoa precisa de uma outra biblioteca que é chamada CV2. Então, ele vai fazer a instalação dessas bibliotecas, vai tentar rodar o código e não vai funcionar, porque ele não instalou uma das bibliotecas que eram necessárias. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque não vai funcionar o programa de vocês. E lembrando que sempre tem... E aproveitando aqui que o João Vitor, muito obrigado por mandar o formulário de feedback no chat. Usou exclamação feedback. Vou fazer isso daqui a pouco. E lembrando que a gente vai... A aula tá terminando do notebook, mas depois que a gente terminar, eu vou passar pelo trabalho com vocês. Então é legal que se vocês tiverem dúvida, que vocês fiquem aqui, porque eu vou passar pelos pontos do trabalho. E é isso aí. E agora a gente também tem arquivos inexistentes. É um problema que pode acontecer. Você cria a sua função MainPy e cria o seu outro arquivo, mas por algum motivo, sem querer, você excluiu ele ou colocou em uma pasta diferente. Você vai tentar importar ele no seu programa principal e não vai funcionar, porque ele não está na mesma pasta ou ele simplesmente não existe. Então, tem que tomar cuidado com isso também. E por fim, erro ao escrever o nome do arquivo ou do módulo, que é a coisa mais comum, digamos assim. Se errou uma letrinha, deu um espaço a mais ou coisa desse tipo, vai dar errado. Então tem que tomar cuidado na forma de escrever ele também. Gente, essa aula foi basicamente isso. Como vocês usarem os módulos e as bibliotecas. E é legal se vocês tentarem usar esses conceitos dentro do trabalho de vocês. A de bibliotecas vocês já estão utilizando, porque vocês estão usando a biblioteca Pygame. Mas é legal que vocês tentem separar os seus códigos em arquivos. Tipo, vai rodar se você não separar, mas fica mais organizado. Inclusive, na hora da gente corrigir o trabalho de vocês, fica mais fácil pra gente. E é legal que vocês tentem usar a função main. Então, tentem fazer exercícios, tipo... Alguns exercícios passados que vocês já fizeram com funções ou com programação orientada a objetos, tentem separar agora em arquivos diferentes e ver se vocês conseguem fazer essa importação. Porque é bem simples, tipo,
Vocês não vão ter que mudar nada, só vão ter que separar as funções e colocar o import no começo do arquivo principal. E um if em igual a meio pra deixar bonitinho e não acontecer de você ter que rodar essa função quando for Exatamente. importar pra outra coisa. No mais, vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Sobre qualquer coisa? As bibliotecas, como que faz a importação das coisas, os módulos. Inclusive, vocês não estão comprando nenhuma água pra mim. Eu tenho que ficar bebendo toda hora, porque eu fico com sede. Ainda bem que eu não tô de câmera aberta, tem esse BO de comprar água. É só beber. João Rufino. Ai, muito obrigada, João Rufino. É. Minha água já tá acabando. Olha, se Dudu comprou uma água e ninguém avisou nada, Daniel, você tá fazendo... Tá, tem que me avisar das águas. Olha, eu não sou moderador de chat, não, sou comentarista. Gente, a Lara tá com 1000 em trocões, tá? Rica, hein? Eu tenho algum trocões? Eu nem sei, eu entrei no meio desse bagulho. Ah, Dudu, já bebi um monte de água, então eu só fui. Como que ganhei trocões que eu nem sei? Você tem que assistir as aulas. Tem que estar presente na Twitch. A Lara tá rica. Gente, vocês têm alguma dúvida até agora sobre isso? Se vocês não tiverem, eu vou passar pro trabalho. Mandem um okzinho pra mim, pra eu saber. Mas o cara comprou água mesmo lá em cima, agora que eu tô vendo. Gente, até o o Introcomp tá me comprando água, muito obrigada. Beleza, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o trabalho. Vocês já têm esse PDF, mas eu vou passar com eles pra, se surgir alguma dúvida, vocês poderem perguntar. Vocês estão conseguindo ver o PDF? Aqui ainda tá no delay, calma aí. Quem será o Introcomp, hein? Não sou eu dessa vez, então? Quem será?